Estamos aqui, teríamos a possibilidade de lá estar. Se Jesus tivesse voltado em 1844, como foi uma data proclamada naquela altura, nós, é verdade que nós não tínhamos nascido, também era indiferente, não era? Mas hoje temos a oportunidade de realmente nos arrependermos e temos a oportunidade de um dia estarmos lá quando Jesus voltar. Mas é verdade que quando o irmão Clássico fez a introdução, eu estava a ouvir o que o irmão Clássico dizia e eu pensava assim, irmão Clássico, não falo tudo, senão eu não tenho nada para falar. Mas sim, é boa a introdução, assim eu falo menos. Mas realmente, quando nós esperamos, o tempo passa mais rápido se nós estivermos ocupados. Costuma-se dizer que a mente vazia é a oficina de alguém, não é? Quando nós estamos parados, estamos sentados sem fazer nada, o tempo parece longo e os nossos pensamentos vão por caminhos que não devem ir. Mas uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Nós não temos que nos preocupar com o dia nem com a hora, não é? Mateus 24, 36 diz, porém aquele dia e hora ninguém sabe. Infelizmente eu já, desde que eu sou gente, desde que nasci, já ouvi que Jesus iria voltar em 3 ocasiões. A primeira é aquela frase que a gente se lembra, a 2000 chegarás, de 2000 não passarás. Não foi? Já passamos alguns anos do ano 2000. Depois foi 2012, que era o fim do mundo. Também ouvi 2015, já não me lembro porquê. E agora ouço 2027 e 2031. Alguma vez vão acertar, ok? Nós não temos que preocupar com isso. Reparem, há pessoas que olham para este texto e dizem, não, pastor, apenas está a dizer ali o dia e a hora, não está a referir ao ano. Meus queridos irmãos, dia e hora refere-se ao quê? Tempo. Quando Deus diz que nem o dia nem a hora ninguém sabe, não se metam nesse atalho. Não se metam. Porque não cabe a nós saber os tempos e estações. Cabe a nós fazer o quê? Prepararmos e trabalharmos. E estarmos ocupados. No texto que o irmão Clássico apresentou, que é um texto bíblico em Lucas 19, 11 a 13, o Senhor que diz apenas que vai voltar. Não diz a hora, não diz nada. E nesse período de ausência, ele dá uma ordem, negociai até que ele venha. Nós devemos estar a trabalhar até que Jesus venha. Quando Deus chamou Eliseu para substituir Elias, o que é que Eliseu estava a fazer? Estava a trabalhar. Deus chamou Eliseu e ele estava a trabalhar. Nós devemos trabalhar. É um privilégio trabalhar. Não nos preocuparmos com o momento. É importante sabermos que estamos na estrada certa, no caminho certo. E devemos estar ocupados até que eu venha. Sabem, eu se calhar tenho que usar esta mensagem um pouco antes, ou este texto um pouco antes das nomeações. Porque chega ao período das nomeações, quando a gente vai falar com as pessoas, sabem, uma frase que eu tenho ouvido ultimamente é, pastor, eu já fiz muito pela igreja. Eu agora não quero fazer nada. Sabem que eu, como pastor, eu tenho que calar. O texto diz que eu devo trabalhar por Deus, para Deus e pela igreja, até quando? Até que Jesus venha. Será que nós podemos dizer, Senhor, eu já fiz muito pela igreja. Eu já atingi um nível aceitável de eu poder servir a tua obra, servir a tua igreja. Será que há um nível aceitável? Imaginemos quando alguém diz isto, e tem que respeitar a pessoa, não é? Eu só estou aqui a fazer para que nós possamos perceber que Deus deseja que todos nós nos envolvamos no trabalho. Deus precisa de ti. Deus não precisa apenas... Reparem, olhamos para a lista de oficiais. São estes os líderes da igreja. Não, Deus precisa daqueles que não estão na lista de oficiais. Deus precisa de todos nós que nos envolvamos neste trabalho. Porque todos têm dons, mesmo que tu não tenhas um cargo na tua igreja. Tu és precioso, tu tens um dom, se calhar pensas que não tens. Todos nós aqui temos quantos dons no mínimo? Um dom. E o dom que Deus me dá é para eu negociar
até que Ele venha. É um privilégio poder desenvolver-me ao serviço do Senhor. É um privilégio trabalhar pelo Senhor. Imaginemos que Jesus, sabem que eu ao ouvir esta mensagem, ao ler esta reflexão, ainda ontem, quando fui a Lisboa, fui a uma reunião em Lisboa, ida e volta, é um grande esticão, e quem vai para o Conselho Diretor ida e volta, um grande esticão mesmo. Eu falava com o meu colega, ainda somos jovens, quando fomos para a reforma, não sei o quê, e eu disse para o meu colega o seguinte, que estou arrependido, esta mensagem foi para mim, porque o texto diz, negocia até que ele venha. Sabes, se eu for para a reforma, eu não vou aceitar cargo nenhum. Não vou querer estar em conselhos de igreja, não vou querer nada. Vou querer fazer uma escola sabatina e isso. Mas o Senhor está-me a dizer, como o exemplo que o Colasso disse do pastor Manuel Cordeiro, negociar até que ele venha. Nós não sabemos que resultados é que vão ter o nosso trabalho. Até pode ser que possas trabalhar tanto e não tejas frutos, e nos últimos momentos tens um fruto fantástico. Porque a nossa missão é semear, é trabalhar. Por isso, este texto, apenas o Senhor dá a garantia que vai voltar. Não diz a hora, não me interessa saber a hora, não me interessa saber o dia, interessa-me saber eu estar preparado, interessa eu saber que estou ocupado no serviço do Senhor. Reparem, quando Jesus se perdeu de Maria e de José, quando elas chegaram ao pé de Jesus, estamos preocupados contigo. E o que é que Jesus disse? Estou a tratar dos negócios do meu pai. Com 12 anos. Exatamente. Já viram? Desde pequenino, mas é Jesus, é Jesus. Devemos ter essa noção que tudo o que estamos a fazer para Cristo, nós estamos a fazer para o nosso Pai. Quando fizeste um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Todas as pequenas ações, todas as pequenas coisas que façamos, enquanto esperamos por Jesus, nós estamos a fazer por Jesus e para Jesus. Não é para a nossa honra e glória. Não façamos nada para os likes, para as selfies. Tudo o que façamos no segredo, porque o nosso Pai que está nos céus verá. Que o nome de Deus seja glorificado através da minha ação ao seu serviço. Se Jesus voltar daqui 5 anos, o povo de Deus deve ocupar-se durante esses 5 anos. Se ele voltar daqui a 10, ou 20, ou 30, ainda bem que o autor parou nos 30, porque uma pessoa começa a pensar, já repararam se Jesus voltar daqui a 30 anos? Eu tenho 71. Estou quase ali da idade do irmão Colasso. Não importa o ano, não importa o tempo que venha, a espera que tenhamos que fazer, façamos com Deus, trabalhando por Jesus. É um privilégio pertencermos a Jesus. É um privilégio trabalharmos por Ele. Em que momento é que Jesus parou de trabalhar por nós? Será que em algum momento Jesus disse assim, bom, Samuel, 41 anos já chega. Eu tenho ao longo da minha semana referido muito a minha idade, eu tenho que parar com isso, não é? Já chega, já trabalhei por ti, o meu anjo da guarda deve ter... Mas a verdade é que Deus continua a trabalhar por mim. Continua a trabalhar contigo dia e noite. O nosso Deus não descansa enquanto não resgatar-te. Enquanto não resgatar aquelas almas que estão lá fora. Deus não descansou enquanto nós estivéssemos aqui. E Deus não descansa. E que Deus me ajude a não descansar até que Jesus volte. Há um texto de Miqueias que agora não sei precisar, mas diz, aqui não é o nosso descanso. Acho que é Miqueias 2, salvo erro. Aqui não é o nosso descanso. E não é o nosso descanso, não é aqui. O nosso descanso será na nova terra. Lá poderemos descansar. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos trabalhar. Porque estar ocupados é muito melhor do que estarmos a fazer nada. Eu gosto muito do livro de Neemias. Sinceramente, eu gosto muito deste livro e da história aí. Por isso convido os irmãos a abrir Neemias capítulo 3, verso 1 até ao 4. Veja as Neemias tem.
É a seguir a Esdras, por acaso alguém... Neemias capítulo 3, verso 4. Aqui estava, como sabem, os muros da cidade estavam em baixo. Neemias chorou, estava triste, teve autorização do rei para ir construir. Ele deu uma vistoria e realmente estava tudo destruído. Então, a partir do verso 1, Neemias capítulo 3, do verso 1 até o 4, diz o seguinte: o sumo sacerdote Eliasib e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. E eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até à torre dos 100, que consagraram, e até à torre de Ananiel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Assianá. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Mermote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesazebel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baná, também fez os reparos. Repara, o que é que nós podemos perceber aqui uma coisa? Cada um fazia a sua parte e cada um estava ao lado um do outro. No trabalho por Jesus, em estarmos ocupados, nós, como povo de Deus, devemos estar unidos. Cada um tem a sua parte a fazer neste processo, nesta construção deste muro. Ao lado um do outro. Não é cada um vai para a frente, cada um vai para trás, cada um vai à sua... Eu vou por aqui porque o Espírito Santo disse para ir por aqui. Vamos trabalhar unidos. Unidos ao lado um do outro. Esta expressão, junto a ele, ao seu lado, aparece pelo menos 30 vezes em Neemias 3. 30 vezes em Neemias 3. Se calhar quer dizer alguma coisa, não? Que devemos trabalhar ao lado um do outro. Meu querido amigo, meu querido irmão, eu preciso de ti. Tu precisas da pessoa que está ao teu lado. Deus precisa de cada um de nós. Deus precisa. É verdade que Deus podia fazer as coisas sem nós, é verdade, sem dúvida. Mas Ele quer te utilizar. Todos juntos, unidos, iremos conseguir levar avante a obra do Senhor. Mas repararem, no versículo 5, o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus sobrevisores. Há outra versão que diz, não meteram o seu pescoço ao serviço do seu Senhor. Há uns que trabalharam e trabalhavam com uma espada na mão e outra com o objeto da construção, porque deviam estar a construir e prontos para a batalha. Há outros que não quiseram arriscar o seu pescoço. Olhando para este texto, eu tive que fazer uma reflexão para mim. Senhor, será que eu estou disposto a trabalhar por ti, em teu favor, seguindo as tuas orientações, ou eu não me quero arriscar? Muitas vezes nós consideramos não arriscar como algo seguro. Lembra-se daquele homem que saiu, deu talentos aos seus senhores, o que é que me fez? Escondeu debaixo da terra porque achou seguro não arriscar. O que é que queres fazer? O que é melhor para ti? Trabalhar lado a lado um com o outro? Trabalhar ao lado daquele que não vamos com a cara? Mas estamos unidos no mesmo propósito. Estamos unidos no mesmo sentimento que havia em Jesus Cristo. Um amor de entrega total por amor à sua igreja. O Evangelho será pregado a todo o mundo e então virá o fim. Sabem que muitas vezes nós preocupamos com os países da janela 1040. E pastor, como é que vai ser? Como é que vai ser esses países que ser cristão é difícil? Eu reparei, no ACNAC, não deste ano, do ano passado, foi-se falar sobre os países da janela 1040, ser missionário,
E o país, as Maldivas, que é aquele paisagens espetaculares, para obter a nacionalidade das Maldivas, precisas te tornar muçulmano. E há muitos países que têm estas regras e a gente fica a pensar como é que o Evangelho entra lá. Eu tenho que orar para que Deus possa enviar missionários. Mas sabem qual é a minha preocupação? Porquê é que o meu filho, porquê é que o meu neto, porquê é que o meu vizinho ainda não é cristão? Nós podemos ser missionários na nossa rua. Nós podemos ser missionários no nosso local de trabalho. Eu posso ser missionário na minha casa. O Evangelho interno não pode ser levado apenas por um grupo de pessoas. Não pode ser levado apenas pelos ministros do Evangelho, ou pelos anciãos da igreja, ou porque eles têm funções na igreja. O Evangelho deve ser levado por todos, utilizando todos os meios. Até cartas. Quem gosta de escrever cartas, use cartas. Que já é um instrumento antigo, não é? Alguém gosta de escrever cartas aqui? Alguém sabe o que é uma carta? Isso é carta. O pastor Manuel Cordeiro usava o Facebook para partilhar textos de Espírito de Profecia, textos bíblicos, mensagens no WhatsApp, usar o Instagram. Temos tantos meios. Isto que estamos a fazer, a transmissão, é uma forma de levar onde se calhar nós batermos à porta não vamos conseguir entrar. Conta a história de um homem. Tom. Era um pescador, recreativo e entusiasta. Só esta frase faz-me espécie, porque ser um entusiasta em pescaria é um bocado estranho. Mas era um homem que gostava de pescar. E após ajudar um desconhecido a trazer um peixe para a terra, ele e o seu colega pescador, o nome era Phil, tornaram-se amigos. Mas este Phil, ao princípio, não se mostrou nada interessado pelas coisas religiosas. Até que Tom lembrou-se o seguinte: sabias que Jesus passou muito tempo com pescadores? Achei isto tão giro. Como conseguiu este Tom fazer um encaixe, uma ligação com Philip? E Philip, que não tinha qualquer conhecimento da Bíblia, ficou curioso. Eu gostava de saber mais sobre esse Jesus que gostava de passar tempo com os pescadores. Seguiram-se estudos bíblicos. Phil recebeu com entusiasmo grandes ensinos das Escrituras, começou a frequentar a igreja, aceitou Jesus como seu salvador pessoal, cresceu na fé e em pouco tempo foi batizado. Sabem que quando a gente olha para estas experiências, e eu já continuo, a gente pensa assim: como é que isto não acontece comigo? Parece que estas experiências são rápidas. Tudo leva o seu tempo. O Espírito Santo tem que ir à tua frente. O Espírito Santo tem que te orientar aquilo que falas e cada passo que tu dás. Isto é como uma pesca. A pesca precisa de quê? De paciência e amor por aquilo que estás a fazer. Por isso que eu não vou à pesca. Leva-te o seu tempo, paciência, dedicação para tu poderes obter algum peixe. E todos os instrumentos para um pescador são necessários. Tu não podes ir à pesca sem cana, sem rede, sem um anzol, sem a minhoca. Bom, vocês sabem todos os instrumentos, não é? Precisamos de tudo e mais alguma coisa para podermos alcançar as pessoas. E o peixe só é apanhado se houver quê? Pescadores. Se houver pescadores. Se houver pessoas que saem da sua casa, pegam no barco e vão para o alto mar em busca de peixe. Porém, este Philip, pouco tempo depois, ficou doente. Os médicos não conseguiram tratar com sucesso o seu problema de saúde e acabou por falecer. No funeral, a igreja encheu-se. Muitas delas eram pescadoras. Muitas também não tinham qualquer historial de fé, tal como o Phil não tinha. E o Tom, quando estava a fazer a cerimónia, disse: foi uma bênção ser usado por Deus para alcançar Phil. Sabem?
teremos mais resultados, ou teremos maior probabilidade de obter resultados se estivermos a trabalhar. Se estivermos parados, a gente vai ter 0 resultados. Por isso, meus queridos irmãos, quando saímos, quando trabalhamos a favor do Mestre, há uma possibilidade maior de que muitas pessoas possam entregar-se ao Senhor do que se nós ficarmos parados. Já uma vez oraram, ou pararam de orar, não sei, por todos os livros distribuídos, por todos os folhetos que foram entregues, por todos os estudos bíblicos que não chegaram até ao fim. Vocês já oraram por isso? Continuaram a orar? Ou quando deixamos de ter um estudo bíblico, a gente pensa, pronto, não resultou. Ponto final. Entreguei um livro, consciência tranquila. Nós devemos continuar a orar por esse trabalho missionário. E a Igreja de Albufeira já fez muito trabalho missionário. Cada um de vós já fez muito trabalho missionário. Oremos. Porque uma revista, um folheto, poderá dar resultados 3 ou 4 anos ou 5 anos depois. Eu creio que já contei aqui a experiência de um irmão em Vila Real, Trás-os-Montes. Ele contou uma experiência que um dia recebeu a revista Paz da Tempestade. E ao receber a revista, guardou-a. Não fez caso à revista. E a determinado momento da sua vida, 3 anos depois, ele estava a mudar de casa e olhou para aquela revista. E num momento de necessidade ele leu aquela revista. E a partir dali ele começou a ter estudos bíblicos diretamente com a União e depois um pastor começou a dar estudos bíblicos individualmente e pessoalmente. E tornou-se adventista. Não importa se aquele trabalho que tu estás a fazer neste momento não estás a ver frutos. O importante é que estás a trabalhar. O importante é que estás ocupado em levar a mensagem. Não podemos saber exatamente quando é que Jesus voltará. Mas é nosso privilégio ocupar-nos até que Ele volte. Meu povo, meus filhos, negociai até que eu venha. Esta é uma boa forma de que esta longa espera fique mais curta. Que esta longa espera não seja penosa, mas seja proveitosa. Se tu sabes que tens pouco tempo, reparem, há um texto em Apocalipse que diz que o inimigo sabe que tem pouco tempo. O inimigo, sabendo que tem pouco tempo, o que é que ele vai fazer com o pouco tempo que tem? Vai fazer todos os esforços para fazer o quê? Para enganar os escolhidos. Certo? Nós temos pouco tempo, sim ou não? Não sabem se têm pouco tempo? Nós temos pouco tempo. Pouco tempo até Jesus voltar ou pouco tempo de vida, eu não sei. Mas o pouco tempo que eu tenho, devo fazer o contrário do inimigo. Devo fazer todos os esforços para resgatar uma pessoa para Cristo. Por isso, meu querido irmão, meu querido amigo, tu possas usar esta longa espera para aproveitares esse tempo para trabalhares um pouco mais para Cristo. E quando tu trabalhas por Cristo, para Cristo, Deus vai contigo. Deus será contigo. Vai à tua frente, vai à tua retaguarda, vai aos teus lados. Deus será contigo. Como diz em Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Que esta seja a nossa resposta. Onde Deus vai, nós precisamos ir todos e precisamos trabalhar. É um privilégio. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que possam sentir prazer. É prazer ser de Cristo, é prazer trabalhar para Cristo. Que neste momento de oração silenciosa nós possamos pedir a Deus maior fervor para trabalhar para Ele. E que possamos pedir a Deus que nos oriente em todos os momentos da nossa vida. Porque há momentos que nós temos que falar, se calhar há momentos que nós temos que ficar calados. Há momentos que nós podemos dar um livro missionário, há momentos que se calhar nós temos que dar pão e leite, porque é o que aquela pessoa necessita. Há momentos que nós temos que falar, há momentos que temos que dar um abraço. Que nós sejamos ferramentas usadas por Deus. Vamos orar silenciosamente, em silêncio, e depois, passado algum tempo, eu farei uma oração ao Deus.
Querido Deus, querido Pai, nós nesta oração nós queremos te agradecer porque tu nos chamas para trabalhar por ti, Pai. Nós queremos te agradecer pela graça que tu nos dás diariamente, Senhor. E nos queres utilizar para que, tal como a Bíblia diz, da graça recebestes, da graça dai. Papá do céu, não sabemos o tempo que falta. Essa não deve ser a nossa preocupação. Mas enquanto esperamos a nossa bem-aventurada esperança, que é ver-te a voltar nas nuvens dos céus, nós precisamos estar ocupados ao teu serviço. Dá-nos a paciência, dá-nos o tato, dá-nos, acima de tudo, o amor pelas almas, Senhor. Dá-nos dedicação, dá-nos oportunidades, Senhor. Abre os nossos olhos para ver as necessidades daqueles que nos rodeiam, Pai. Realmente, Pai, que nós sejamos uma carta escrita de Ti para as outras pessoas, Pai. Que as pessoas possam ver em nós o amor de Cristo em ação. Ajuda-nos a cada um de nós a ser anjos que apareçam nas pessoas, que apareçam às pessoas no caminho, ajudando-as e as motivando, apresentando este Deus maravilhoso, Pai. Estar ocupados ao teu serviço deve ser um privilégio que deve encher o nosso coração, Pai. Obrigado porque tu não desistes de nós. Obrigado porque tens um plano muito especial para nós. E o plano que eu quero para a minha vida seja esse plano que tu queres para mim, Pai. Porque eu sei que o teu plano é o melhor para todos nós. Fortalece a tua igreja. Orienta. Que ela seja uma luz nesta região, Pai. Seja uma bênção. Meu filho, meu povo, negociai, trabalhai até que eu venha. Ora vem, Senhor Jesus. Volta. E que nós possamos ser achados a trabalhar em favor das tuas escrituras que estão lá fora a aparecer. Obrigado por seres o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Neste momento, vamos ter o hino final que será o louvor.